Olá, doutora! Hoje nós iremos falar então sobre a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é a pressão alta na gravidez que acontece na segunda metade da gravidez. Então, assim, a gente normalmente diagnostica pré-eclâmpsia. Então, se a gente tem duas medidas acima de 140 por 90, tá? E essas duas medidas, elas têm que estar separadas no mínimo por 4 horas. Então, tu mediu 140 por 90, 5 horas depois 140 por 90, temos uma hipertensão gestacional. Aí, para a gente fazer o diagnóstico da pré-eclâmpsia, a gente precisa de mais alguns fatores, né? Então, houve uma modificação ano passado também, ou ano retrasado, é bem recente, do critério de diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, até então a gente falava que para falar de pré-eclâmpsia tinha que ter a hipertensão gestacional, a pressão alta, mais proteína na urina, tá? A gente podia fazer um exame de urina em amostra isolada ou exame de urina em 24 horas, e aí a gente, tendo esses exames, a gente faria o diagnóstico. Hoje em dia a gente ampliou esse diagnóstico porque é uma doença que ela pode fazer muito mal para a mãe e para o bebê. Então, a gente tenta pegar o quanto antes para a gente tentar salvar o binômio materno-fetal. Então, hoje em dia, além da proteína na urina, a gente usa mais alguns exames de sangue, creatinina, plaqueta, tá? Que se eles estiverem alterados, a gente também faz diagnóstico, TGO também, que são exames de fígado e de rim, tá? Se o bebezinho, se a mãe tá com a pressão alta e esse bebê tá muito pequeno, com restrição de crescimento fetal, né? Que aí é diagnóstico de peso abaixo de percentil 3 ou percentil 10 com alteração de Doppler, né? Então, bebê muito pequeno, mais pressão alta, a gente também normalmente já faz diagnóstico de pré-eclâmpsia. Se essa paciente começar a ter sintomas graves que sugerem que são risco, digamos assim, para ela convulsionar, que são os sinais premonitórios que a gente diz, né? Então, a paciente está com a pressão alta, maior de 14 por 9, ela está tendo os sintomas que eu vou te falar. Opa, será que essa mulher vai convulsionar? Essa é a nossa preocupação. Então, quais são os sintomas? Uma dor de cabeça muito forte, tá? Não precisa ser só na nuca, como muita gente pensa. Pode ser em qualquer lugar da cabeça, mas ela tem que ser muito intensa. Tem que ser, tipo, a pior dor de cabeça da sua vida, né? Os brilhos na vista, a gente chama isso de escotomas ou moscas volantes, que seriam assim, ó, brilhos na vista que não melhoram, assim, ele continua, persiste, né? Então, eu sempre falo para paciente assim, sabe quando você levanta muito rápido e dá aquele brilho na vista? É tipo isso, só que não melhora, continua, segue bastante, né? Então, alteração visual, confusão mental, né? Acho que qualquer situação, confusão mental já ia gerar bastante estresse com a equipe médica e com a família, né? Mas aquela paciente que não sabe dizer se é sábado, se é domingo, não sabe lembrar o nome do marido, né? Enfim, confusão mental. Mesmo. É coisa mais, né? Tipo, né? Ah, não é esqueci onde é que tá a chave do carro. Não, isso é coisa de mulher, né? Mas eu tô falando, assim, de coisas bem graves, assim, a confusão mental é importante, né? Então, dor de cabeça, alteração visual, confusão mental, uma dor muito forte na boca do estômago, né? Ou uma dor em faixa na parte superior do abdômen. Podem ser sinais sugestivos de alteração do fígado, né? Pela sobrecarga que a pré-eclâmpsia pode fazer. Vômitos que não melhoram, né? Então, a paciente começa a vomitar, também podem ser sinais de pressão alta. Só que eu vou falar pra ti, vamos fazer um parênteses, que grávida vomita, grávida tem dor de cabeça, grávida tem dor na boca do estômago. Então, a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade de diferenciar o que é o sinal premonitório do que são sintomas de gravidez, né? Então, às vezes, a gente tem que ter muita cautela, né? Então, a paciente chegou lá com uma dor na boca do estômago lá no nosso plantão. Pressão tá mais ou menos. Faz um remedinho pro estômago pra ver como é que ela fica. Se for pré-eclâmpsia, não vai melhorar, né? Então, a gente tem que ter bastante esse tato também pra gente não super diagnosticar alguma coisa, né? Então, a gente falou então que a pré-eclâmpsia é com pressão alta mais alteração de exames, os sintomas, bebezinho muito pequeno, né? E se essa pressão também está muito alta, né? Então, a gente faz diagnóstico com a pressão acima de 14 por 9. Só que a gente chama de pico hipertensivo quando é acima de 160 por 110, 16 por 11. Então, se a paciente começa a fazer muito pico hipertensivo, a gente também vai chamá-la de pré-eclâmpsia, mesmo sem exames, porque ela também tem risco de convulsionar ou ter outros problemas, né? Porque a pré-eclâmpsia,
ela pode fazer muito mal para a mãe, mas ela também pode fazer muito mal para o bebê, tá? Eu tive uma paciente que foi muito grave, que aconteceu com ela, uma paciente que era do plantão, eu era plantonista do dia, uma sexta-feira à noite, ela chegou com dor nas costas. Até então, grávida tem dor nas costas. Foram tentar ouvir o coração do bebê, não conseguiram. Me chamaram, eu estava saindo de uma cesárea, me chamaram, doutora, não estamos ouvindo o coração desse bebê. Fui, fez ultrassom ali na hora, não tinha batimento. A Luna não tinha batimento. Foi um terror, né? Choro para tudo quanto é lado, desespero dos pais. Mas até então, a pressão estava tudo bem. E não tinha mais nada, só, infelizmente, só, né? Pelo amor de Deus, né? Tragédia absurda, né? Mas o coração da Luna tinha parado. E de repente ela começou a sangrar. Sangrar de fazer assim, ó, de sujar tudo no chão. Na hora eu pensei, descolou a placenta. Corre, vamos levar para o centro cirúrgico. Não, nós levamos ela para cesárea, não pela Luna, que não tinha mais como salvar ela, mas para salvar a paciente, né? Então corremos, fizemos a cesárea, não conseguimos salvar a bebê, mas essa paciente teve uma hemorragia pós-parto, precisamos fazer transfusão sanguínea intraparto, intracesárea. Foi 2h30 de cesariana tentando salvar aquele útero, tentando salvar aquela vida, né? Quando eu tinha desistido, falei, eu vou tirar o útero, respondeu. Ela foi para UTI, ela ficou internada vários dias, né? Ela era paciente do plantão até então. Aí ela chegou no meu consultório, uns 10 dias depois. Eu pensei, ai meu Deus, eu vou apanhar agora, né? Porque, né, depois de toda essa tragédia, né? E na verdade eles vieram para entender o que aconteceu, né? Porque querendo ou não, a gente perde segmento no plantão, né? Tu tá um dia, outros dias tu não tá. E aí quando ela veio nessa consulta, 10 dias depois, a pressão dela tava alta. Pensei, emoção, poxa, ela acabou de perder a bebê dela, o bebê tinha 28 semanas, mas terceiro trimestre. Pensei que era emoção. Falei, vamos medir mais essa pressão e tu volta aí. Ela continuou medindo e continuou alta. Pediu os exames, ela tava com pré-eclâmpsia. Tá? Só que começou do avesso. Tudo, né? Então, uma situação assim gravíssima da pré-eclâmpsia é descolar a placenta desse bebê, né? E a gente perdeu o bebê e perder às vezes a mãe por hemorragia pós-parto, né? Que foi o que quase aconteceu com essa paciente, né? Então, a pré-eclâmpsia, ela é extremamente maligna por isso, né? A paciente pode convulsionar, a paciente pode precisar às vezes de um transplante renal após, né, tudo isso, ela pode ter lesões. Esses tempos eu recebi uma mensagem, uma paciente, lá na caixinha de perguntas lá do Instagram, que eu tô com problema no rim depois da minha pré-eclâmpsia. Falei, olha, infelizmente, tu pode ficar pro resto da vida mesmo. A lesão que se estabelece às vezes vai te seguir, infelizmente é isso, né? Por isso que a gente tem tanto medo da pré-eclâmpsia, por isso que a gente tenta atuar nela o quanto antes para prevenir maiores danos, tanto à mãe quanto ao bebê, né? E quando a gente consegue, então, doutora, detectar, fazer esse diagnóstico com bastante antecedência, né? Quais são, então, os controles, os cuidados, os tratamentos para essa mãe e para esse bebê? Então, quando a gente faz diagnóstico tanto da hipertensão gestacional, às vezes a gente identifica a pressão alta que só aconteceu depois das 20 semanas e ainda a gente não fecha critério de pré-eclâmpsia, mas a gente costuma dizer que essa paciente que é só hipertensa gestacional tem muito risco de fazer a pré-eclâmpsia. Então, tu tem que ficar semanalmente fazendo exames para ver se ela vai virar uma pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, feito o diagnóstico, a gente vai ter que separar elas. Alto risco, pré-eclâmpsia de alto risco ou leve, né? Grave ou leve. A pré-eclâmpsia leve é aquela pré-eclâmpsia, ok, a pressão alterou, precisamos usar um remédio, mas a bebê tá bem, o bebê tá de um tamanho legal, os exames estão legais e a paciente tá bem. Essa paciente a gente acompanha semanalmente ela até 37 semanas. Mas a gente vai fazendo os exames para ver se ela não vai virar grave em algum momento. A pré-eclâmpsia grave, que é a pré-eclâmpsia com a pressão alta, com aqueles sintomas que eu falei, aquela pressão que é de difícil controle, que só fica em pico, que o bebê tá restrito,
que a gente tem lesão de rim, lesão de fígado, problema de coagulação estabelecido pela pré-eclâmpsia, a indicação é interromper na hora, né? Então, deu o termo, deu a viabilidade, né? Que a gente chama, que é quando o bebê é viável fora do útero, que é em torno das 26 semanas, a indicação é tirar o bebê. Só que aí a gente tem, né? Uma situação um pouco difícil, né? Às vezes você vai tirar um bebê muito cedo, você pode condenar esse bebê a ter sequelas, como surdez, cegueira, paralisia cerebral, né? Então, é uma situação muito difícil, né, de tu definir a hora que tu vai interromper. Existe a Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gravidez, né, que é um grupo de estudos muito sério, né, que faz estudos científicos para a gente determinar. Então, eles falam que fez o diagnóstico de pré-eclâmpsia, 37 semanas, mais tardar, tu tira, né, pelos riscos que a gente tem. Mas, às vezes, a gente, né, tem que tirar antes. Né? Então, é uma ciência exata, mas nem tanto, né? Existem suas nuances e a gente tem que ver. Mas a minha pressão só altera quando eu vou no hospital ou no consultório. E em casa tá bom. Isso é uma coisa chamada hipertensão de jaleco branco. Isso existe, tá? E ela tem muito risco de fazer pré-eclâmpsia. Muito risco mesmo. Já vi várias. Tá? É como se você desse uma provocada no sistema, assim. E ele reagisse mal. Então, é meio que um prelúdio, né? Do que pode acontecer. Então, pacientes com hipertensão gestacional, eu tive agora uma, foi 2 semanas atrás, que nasceu comigo. Ela tinha hipertensão de jaleco branco, né? Então, nas primeiras consultas, a pressão dela foi lá pra cima, controle em casa super bom, e foi. Aí, chegou ali nas 32 semanas, a pressão começou a aumentar. Aí, exame, remédio, não fechou critério de pré-eclâmpsia, chegamos até as 38 semanas e fizemos aí o parto, né? Porque quando é hipertensão gestacional que não fecha critério de pré-eclâmpsia, a gente pode chegar até as 39, né? Então, a gente foi indo ali até as 38, né? Então, é muito frequente. Então, a gente não pode, assim, desconsiderar a hipertensão de jaleco branco. Ela tem que sempre deixar uma pulga atrás da orelha da paciente e do médico. Doutora, e depois, então, que faz o parto? Acaba o risco? Como funciona? Aí, vamos lá, né? Existe uma estatística que fala que existe risco de pacientes que não tiveram pré-eclâmpsia na gestação, mas tiveram no pós-parto. Eu já tive algumas também, assim, né? Teve uma paciente que foi muito interessante, que eu conheci ela no nascimento, né? Ela me chamou para fazer o parto, ela tava com pré-eclâmpsia, ela tava com a pressão super alta, com aqueles sintomas, né? E aí, quando a gente tá com aqueles sintomas, para prevenir que a paciente não convulsione, a gente faz uma medicação chamada sulfato de magnésio, que é para ela não convulsionar. Então, eu conheci ela nesse cenário dramático, pressão alta, sulfatando, sinais premonitórios, fizemos a cesárea. Ok, pressão ficou boa depois, né? A gente tem que acompanhar a pressão depois, né? Porque, né? Seguimos em frente. Virou minha paciente, passou os anos, quer engravidar de novo. Ok, fizemos exames, começamos tentativa, engravidou super fácil. Falei, agora nós vamos começar o AS cálcio. Fizemos o AS cálcio, gravidez toda super bem, sem pressão alta. A gente brincava, né? E essa pressão aí, ó, michuruca, hein? Nasceu o bebê, pressão boa. 1 semana depois, pressão começou a subir. E subir, pico hipertensivo subir. Exames pré-eclâmpsia. Fizemos a medicação, tentamos descontinuar a medicação, passou 2 meses pós-parto, não conseguíamos tirar o remédio. Encaminhei para cardiologista, ela se transformou em uma paciente hipertensa. Tá? Então, assim, pré-eclâmpsia, abandona não, continua monitorizando. Existe uma queda natural da pressão no pós-parto, tá? Aquela paciente lá que eu te falei, a mãe da Luna, que ela chegou 1 semana depois, pressão alta, ela ficou na UTI. Ela ficou internada um tempão. E ela não tinha pressão alta. Mas como que isso foi possível? Porque ela perdeu sangue, né? E muito, ela teve uma hemorragia. Então, ela não apresentou a pressão alta porque ela teve a hemorragia. Então, a paciente pré-eclâmpsia,
ou hipertensa gestacional, ou hipertensa crônica, que é aquela que já tinha antes das 20 semanas, ela perde sangue. Então, os primeiros 3 dias pós-parto, normalmente a pressão baixa. Do 3º ao 5º dia, normalmente é o período que a gente mais tem que ficar de olho, porque a pressão pode voltar a aumentar. Então, a paciente que é pré-eclâmpsia, ela tem que continuar medindo a pressão todo dia. Porque a gente pode ter, né? Pode ter dor de cabeça, né? Ela é tinhosa pré-eclâmpsia. Obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. Imagina. E até o nosso próximo encontro. Até.